Você é um ser altamente escandalizado. Eu fico chocado com essa educação religiosa que vocês receberam. O mais abertinho é escandalizável ainda. Eu estava vendo, várias pessoas me mandaram um vídeo de uma moça, não me lembro mais o nome dela, dizendo, olha aqui, dá uma olhadinha nela, achei interessante. Ela fala bem a seu respeito, como se dissesse alguma coisa para mim, alguém fala bem a meu respeito. Ou fala mal a meu respeito. Aí eu olhei lá. Aí ela começa, tenta ser simpática. Olha o Caio no Danilo Gentili. Vocês têm que entender que é um programa de comédia. Então tem uma linguagem, tem isso, tem aquilo. Ela começa assim, parece até que ela entendeu que ela é uma pessoa normal, que sabe que se você está no programa do Danilo é de um jeito. Se você está conversando com a Marília Gabriela, que faz outro tipo de pergunta com outras intenções de gravidade, é de outro jeito. Se você está dando uma entrevista para o Caco Barcelos, é de um outro jeito. Se você está na Globo News batendo um papo sobre um outro tema, seja ele qual for, é de um outro jeito. Mas não entendem nunca isso. Ela ficou querendo te justificar? Não, ela começou assim, querendo me explicar para os outros. Aí olha só como é que ela conclui, de cara. Agora é claro, gente, que na hora que ele falou daquela babá, eu também falei, meu Deus, eu me choquei, eu confesso. Gente. Agora, aquela babá, meu Deus, aquilo é brincadeira da minha vida, ela não me traumatizou em nada. Eu sinto muito se eu não fiquei traumatizado. Podia estar cabisbaixo. Podia estar. Foi abusado. Não me traumatizou, ele em casa ninguém ficou com assunto. Morreu naquele dia, tal, papá, acabou. Bom, quando os meus filhos me perguntaram, eu contei como é que foi a primeira vez. Puxa, pai, não sei o que, essa mulher não pensava direito não. Algum deles foi abusado? Nenhum deles. Graças a Deus. Porque foram educados. Em tudo, na verdade, com clareza. Sabendo como é que as coisas são. No meu livro, Confissões de um Pastor, que essa geração não leu, que foi publicado em 96, a história da babá está contada lá, assim, ninguém se escandalizou. O que eu acho interessante é como esse povo anda para trás. Porque o processo de imbecilização é tão grande que há 22 anos atrás, ou há 18 anos atrás, quando eu lancei o Confissões de um Pastor, com essas e 1 bilhão de outras histórias, o pessoal tinha cabeça ainda menos frágil do que a cabeça de hoje. 18 anos depois, a menina esclarecida é assim, escandalizável, com uma idiotice dessa. E eu fico impressionado com vocês. Só não digo que vocês me escandalizam, porque eu sim não sou escandalizável. Mas vocês são de uma mente tão abjeta e tão amébica que é chocante. O escândalo que causa é ver o que escandaliza vocês. Por quê, hein? Por que vocês se escandalizam com tudo? Por que vocês sofrem esse sofrimento angustioso, neurótico? Número 1 é porque o Deus de vocês não é nada, é um Deus frouxo, que não existe. Eu digo de vocês porque não é o meu, não tem nada a ver com isso aí. O Deus de vocês é um frouxo, não se defende. Segundo lugar, é um ressentido, é um amargo, e que se não for vocês afirmando quem ele é, ele não sabe nem quem ele é direito. Vocês é que definem quem ele seja. Olha, meu Deus, desculpem, amigos, eu não sei se você faz parte disso, mas se você faz, me perdoe, mas eu acho você patético. Patético. Eu sinto uma vergonha disso aí. Sabe o que produziu isso? Esses pais e essas mães espirituais que vocês dizem que são os pais de vocês, os pai-apóstolos, os apóstolos, os bispos, os vovôs e as vovós eclesiásticos, os senhores, os pais de santo, as mães de santo, nas figuras dos profetas definidores do caminho do cara, vai idiotizando a vida a esse nível. Fica só, eu posso isso, eu não posso. Uns caras velhos perguntando se podem. O quê? Quem foi que fez vocês ficarem idiotas assim, senão essas pseudo-paternidades, pseudo-maternidades dessas igrejas de idiotização mental,
de esvaziamento da identidade total do cara. A ruína com toda e qualquer capacidade de discernimento que pudesse existir, porque até a Escritura, na maioria dos lugares, você já lê achando que não vai entender mesmo. Porque como que você ouve o pessoal falar lá e pregar lá, é um negócio que não faz sentido, só que você não admite que não faz sentido, você acha que faz todo sentido, que você é que não entende porque você não tem capacidade. Agora, se você não tem nem capacidade para ouvir a explicação do cara, que não tem e não faz sentido, mas você não crê que não faz sentido porque você anulou o seu sentido, como é que você vai ler a Escritura e entender alguma coisa? Você já vai dizendo, eu não vou entender, eu não sou um iluminado. Ai, minha gente, que desgraça. O que fizeram? O que fizeram com a alma de milhões e milhões de pessoas que podiam estar cheias de luz, do Espírito Santo, de bom senso, de sabedoria, de saúde mental, de autodeterminação, com uma vida tranquila, equilibrada, sem esse desespero, sem essa aflição, sem essa dívida para com os céus eterna, sem a necessidade dessas barganhas, dessas assistências a Deus, dessas visitas ao sagrado, senão ele entra em crise, senão ele se zanga, ele briga com a gente, ele nos odeia, ele é ressentido, ele é de veneta, ele é doidinho, e a gente é que tem que domesticá-lo através de cultos, cânticos, dinheiro, religião, submissão aos representantes dele. Meu Deus, gente. Ai. E aí eu é que sou o cara que estou torcendo contra. Não dá, minha gente. Não dá. Não dá para dizer que essa seleção na qual você joga é um time. Não é. Não é. E não me chame de alemão. Eu só tenho um mínimo de bom senso para saber o que é certo e o que é bom. Um mínimo. Nada mais do que um mínimo. Acessível a qualquer um que queira colocar sua confiança exclusivamente no Evangelho de Jesus. Se olhar para Jesus, como eu digo todo dia e repito, como aquela chave hermenêutica, aquele ângulo hermenêutico, ler a palavra através de Jesus, você vai entender tudo. Agora, se ficar lendo através dos olhos controladores da religião, você só vai ver o sucatão. Mas quem tiver a coragem de se concentrar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e a partir dali entender, discernir como Jesus trata as pessoas, como ele olha a vida, o que ele ensinou, souber que aquilo é que é doutrina. A doutrina não é uma organização de versículos, é o sentido da consciência em Cristo. Isso é o que o Evangelho chama de doutrina. Não é uma organização de doutos, conforme os gregos, não é uma sistematização filosófica, não. A doutrina de Jesus, ele disse a minha doutrina, ele não doutrinou, não sistematizou nada. A doutrina dele é o ensino da vida. É perdão, é misericórdia. É tudo que a gente repete exaustivamente aqui. E que ensina a viver. Quando você chega aí e olha por esse ângulo, o mais se organiza. Agora, eles não querem que você venha para Jesus, não. Eles querem você na igreja. Em Jesus, não. Em Jesus, não. Jesus sem igreja desvia as pessoas. A única salvação para o discípulo é a igreja. Na realidade, é a única salvação para o líder. Porque se você não for àquele lugar, não haverá dinheiro. E se não houver dinheiro, ele não terá o que ele tem. Por isso é que Jesus não pode ser de importância essencial. Jesus tem que ter importância secundária para subrepticiamente ensinarem a você que o que tem importância primária é a igreja, ajuntamento, templo, congregação, e que fora desse ajuntamento todo mundo, se não perdeu a salvação, já está desviado para tal.
E que se discordar de qualquer coisa ali, já é um rebelde que se associou a Satanás. E como você foi deseducado e desaprendeu a pensar, a se autodeterminar, a discernir, a perceber, a caminhar com coragem, por você mesmo, seguindo a Jesus todo dia, você se tornou esse ser amedrontado, amorfo, apavorado, aflito, controlado, e que fica tentando sair de lugares sem saber por que não se desatola. Parece que está preso por mãos invisíveis o tempo todo. Eu tive uma história muito intensa com a igreja desde os meus 17 anos. Quando tive minha primeira experiência real de conversão, fiz parte de uma comunidade não denominacional que congregava em casas. Tínhamos um zelo excessivo uns pelos outros. E o que era bonito, exemplar no início, tornou-se competitividade e um doentio exagero. Em quanto tempo foi? Ela não fala o tempo, 5 anos agora. Vivi quase 5 anos de sonhos lá, utopia e idealismo. Fui criada pelo meu pastor para ser missionária nas nações. Passava quase todos os dias da semana na igreja e pouco me dediquei ao autoconhecimento, à família e aos estudos. Até que nos últimos 2 anos foi terrível. Líderes adulterando, uns contra os outros. Tudo pelo chamado e pelo profético. Tomei horror a isso tudo, caiu. E eu era a pupila deles. Fazem 3 anos que eu saí de lá, me sinto sem rumo, não consegui encontrar outra igreja até hoje. Amo a Jesus e sua palavra, mas carrego o peso de deixar o meu chamado, a minha vocação. Que chamado, hein? Hoje me relaciono com um homem que não é cristão, mas é um presente na minha vida. Mas lá no fundo, desaprovo a minha relação, porque acho que assim estou me afastando daquilo tudo que a minha antiga igreja me educou para ser. Pela madrugada. Pergunta dela. Aqueles 7 anos me marcaram muito. Como posso fazer para viver livre daqueles fantasmas que me cobram, aspas, ser aquilo que Deus me chamou para ser? Abraço. Não saber que aquilo é aquilo, que Deus não tem nada a ver com aquilo, que o chamado não é de Deus, é dos doidos, onde que é igual mediunidade em sessão espírita. O cara chegou, meu amigo, procurou, teve interesse, vão dizer que você é médium. Ah, é que você vai só ter que evoluir. Vai evoluir. Evoluir, daqui a pouco você já está chegando. Se der uma tremida, se tiver um negócio, se tiver com um problema, é porque você é médium. Ela não estava lá no ambiente de profecia, disso, daquilo, é só de invenção. Onde tem profecia, todo mundo recebe um chamado. Ah, é, cara? Todo mundo é visto com uma mala para as nações. E não serve aqui perto, não. A casa lá tá... Não, esse negócio de ajudar o vizinho, não faz sentido. Tem que ser das nações. Tem que ser das nações. Tem que atravessar o Deus oceano. quer status. Sabe, Deus é brega, Deus é emergente. Meu tambor e deg. Deus precisa abrir uma multinacional na China para se sentir importante. Sabe, Deus quer ganhar o McDonald's e a Coca-Cola em distribuição do produto dele. Para isso ele precisa de missionários pelo mundo. E tudo é vaidade. O pastor quer dizer, meu Deus, o pastor dela deve ser um menino perto de mim, da minha idade, da minha experiência. E eu vivi com pastores a vida inteira, via aquela vaidade. Estamos mandando tantos para a África. Agora estamos com missionários, não sei aonde, missionários. Você vai vendo, é só destilamento de vaidade. Coitadinho lá no campo missionário, passando um perrengue desgraçado, a maior necessidade. Como a maioria desses missionários passa. Sim. E aqui, eles levantando fundos para mandar X% para o campo e o resto fica tudo aqui mesmo. O missionário acaba sendo um pretexto para levantamento de fundos, de um lado, de um outro lado, um pretexto para dizer que a igreja está fazendo coisas, porque ninguém sabe que coisas são essas, nem quanto custa, nem quanto manda para lá. Então,
quanto mais haja coisas acontecendo, mais pretexto para levantar dinheiro se tem e mais margem para mandar um pouco para lá e ficar com muito aqui se terá. Nossa. É na real. Aí todo mundo tem chamado para as nações. Para o Vale do Jequitinhonha ninguém tem. Ninguém dá Não, ninguém está querendo ir para o Vale do Jequitinhonha. Não é um caso sério. O cara mora aqui em Brasília. Vai arranjar um chamado lá no Gabão. Mas no Gabão. Ajudar aqui no... Na estrutural. Na estrutural, tá não tô afim não. Tem que ir pro Gabão. Tem que ir pro Gabão. O cara tá aqui, na cidade dele, em qualquer lugar, tá cheio de miseráveis pelo chão, mas ele tem um chamado para cuidar dos mendigos de Nova York. Eu acho muito interessante, sabe? E em geral um bando de medíocre. Porque eu até respeito, brother, quando eu vejo o cara que passou no vestibular, se formou numa faculdade, entrou numa empresa, dá certo financeiramente, ganha o dinheiro dele, está resolvido, e de repente chega para mim e diz: olha só, Caio, eu venho molestado há muitos anos por uma vontade, um compromisso, uma identificação de amor profundo por um determinado grupo, seja no Brasil, seja fora. Faz anos que a existência deles me provoca, me desafia. E eu estou querendo ir ajudá-los e servi-los, seja dentro do Brasil, seja fora do país. E em geral o cara não pergunta a ninguém, ele tem essa vontade, ele arranja um emprego lá perto. E vai lá e cuida. Ele se muda para lá e começa a agir. Aí eu digo, aí tem um missionário. Isso aí é um missionário, cara? De verdade um missionário. Essa moçadinha que não passou no vestibular, que é medíocre em tudo, que não arranja nada, que o melhor salário é o que a igreja possa dar, e ainda viajam em nome de Jesus para tirar onda de superioridade missional na casa do caramba, em nome de Deus. Sim, cara. Desculpa, eu não estou dizendo isso hoje. Eu estou dizendo isso há 40 anos. Já houve muito missionário que teve raiva de mim aqui no Brasil na década de 80 inteira. Nossa. Porque a gente dizia, lá, aqui no Brasil era o contrário. Eu conhecia a maior parte dos missionários. Naquele tempo, a gente com a inflação aqui, saindo do golpe militar, e depois veio o Sarney, com aquela inflação de 2000 e não sei quanto. O café da manhã compra metade do café da tarde. Você tinha os preços remarcados de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mudava o preço. Uhum. E aqui o dinheiro não valia nada. Naquele tempo, um missionário vinha para o Brasil na década de 80, ganhando no mínimo 4 a 5, talvez 6 mil dólares. 6 mil dólares na década de 80 no Brasil era mais ou menos equivalente a 60 mil hoje. Meu Deus, Caio. Era uma baba. Pô. Você via as casas dos missionários, missionários em São Paulo morando nos jardins, casarões no jardim, casarão em Moema, casarão no Jardim Botânico, missionário americano e inglês, só se dando bem, os americanos especialmente. Cada carrão missionário vinha para cá para comprar os carros mais extraordinários e tinham também o privilégio de, porque eram cidadãos estrangeiros, trazerem os carros sem pagar alfândega. Aí era cada carro já trazia no de meio lá dos pobrezinhos aqui com aquelas furrecas para lá e para cá, ganhando uma miséria, e o missionário, aquela casarona, a maior mansão. O missionário mora ali. De 4 em 4 anos eles voltam para o país de origem, visitam as igrejas doadoras, mostravam slides e fotografias dos perrapados aqui. do que eles estão Alguns fazendo. nem eram muito honestos, muitos deles não eram. Pegavam foto do trabalho de brasileiros aí em favelas, em lugares lá onde eles iam apresentar o relatório, ninguém sabe de nada. Fotos genéricas. Ah, eles viram deuses lá, o salário é renovado. Aí, Os filhos estudam aqui em escolas americanas que custam uma baba para um lado ou para o outro, uma vida de elite. Caio. E eu descia o cacete e dizia: voltem!
E aqui cheio de pregador, caras que não saíam de casa, não aprendiam a falar português, não se comunicavam direito, era um sacrifício entender o que eles queriam dizer, eram teologicamente 90% deles despreparadíssimos. O campo missionário é um pretexto para voltarem endeusados e viverem glorificados. Aqui. Isso eram os americanos e ingleses no Brasil. Quem estava vivo na época lembra. Muitos me odiavam e muitos, quando chegou 98 e aconteceu comigo o que aconteceu, alguns dos missionários mais respeitados aqui no Brasil, que ainda estão vivos hoje, foram alguns dos mais mesquinhos e perversos. Eu nunca atingi a nada visando a vida deles. Eu só achava um absurdo o que se praticava contra a igreja no Brasil em nome de missões. Aí quando nós chegamos no final da década de 80, início da década de 90, o fluxo inverteu-se. Os brasileiros tinham crescido muito, não por causa de ação missionária, mas por causa de pregação de brasileiros para brasileiros. A igreja tinha dado aquela inchada e agora criou-se uma onda no Brasil. Década de 80, de 86 para frente, virou moda. Toda a igreja tinha que ter sua conferência missionária, mandar seus missionários. Igreja forte era igreja que tinha missionário em algum lugar do mundo. Aí virou moda. Aí todo mundo queria mandar missionário, porque era moda, era sinal de status espiritual. Depois que a Universal cresceu, que foi da década de 90 para frente, que ela deu essa explodida geral, aí missão já não tinha mais nada a ver com servir ninguém em lugar nenhum. Era ganhar dinheiro de pobres, como eles fazem até hoje. E a perspectiva missional das igrejas também foi invertida. Cada vez mais se mandava gente para ser missionário em um lugar onde o alcançado pelo pseudo-evangelho tinha recursos financeiros para contribuir e mandarem para cá. A filial mandar para a matriz. E no meio do ambiente pentecostal e profético, é status para o profeta, como eu já vi tanto profeta dizer, Deus me mandou uma palavra, eu entreguei para fulana, e ela está até hoje na China, graças à palavra que Deus me deu. Na China? A vocação do cara é mandar um para a China, outro para o Japão, outro para Conchinchina. Dá poder profético a ele, me obedeceram. Rapaz, no meio disso, é 99% de carnalidade. Aqui e ali tem uma vocação genuína. Então, eu não me preocuparia, minha filha, não levo nem um pouco a sério a sua preocupação missionária. Ela é neurose, é neurótica. Você sofre de um trauma religioso vinculado a isso. Com relação ao homem com quem você vive, você diz que ele é melhor do que tudo que você deixou para trás. Trata você bem, e é um cara do bem, só não é religioso. Pelo amor de Deus, pelos seus frutos os conhecereis. Podem, porventura, nascer figos de espinheiros? Se ele fosse espinheiro, ele daria espinhos, ele não daria figos. Agora, o pessoal que você deixou para trás, eles se apresentam como figo, mas o fruto deles é espinho. Use a lógica de Jesus. Discirno. Quem é quem? Pelos seus frutos os conhecereis. E aí? É isso aí, Caião. É isto aí, Como é que essa pessoa fica no coração dela? É porque eu tô dando uma copiada numa mensagem que aí eu dou uma enroladinha. O problema, cara, é que ela aprendeu tudo, né, cara? E aí agora o cara vai e fala assim, isso aí tudo não vale mais nada. É pirante, cara. É pirante. Imagina que esse povo passa. Uhum. Aí não, o outro mas cara esse fala povo em geral chega aqui depois que tudo já arrebentou lá. Já acabou lá, né? Eu não tinha mais nem razão para ficarem escandalizados comigo. Porque eu só estou confirmando o que eles viram. É porque o cara é tão religioso. E religião cria aquela coisa de fanatismo de time ou de qualquer outra coisa mesmo. Cara pode sair com a metralhadora e entrar matando lá dentro. Agora, se alguém que ele acha que é de fora disser exatamente tudo que ele viu, ele quer matar você. Enquanto eu era membro do time,
enquanto eu jogava nesse time, eu podia dizer o que eu quisesse. Eles diziam, que voz profética, não cale, pastor. E eu dizia o que eu digo hoje. Está tudo escrito e gravado. As mesmas coisas. Mas eu era do time. Quando eu disse, não jogo mais. Você se desescalou. Me desescalei, não jogo, não conta comigo. Não acredito nisso, isso é mentira. Não creio nessa Copa. Vou jogar na várzea, mas não faço mais parte da farsa. Pronto. As mesmas constatações eternas e de sempre, que eu sempre expressei, passaram a ser abominações, só porque eu não faço parte da gangue. A psicologia só é essa, se enxergue, você não está me vendo, você está só vendo o reflexo de você mesmo.